Deputados, ainda esse semestre, em reunião marcada com os presidentes das comissões e os líderes partidários. Vamos agora acompanhar o senador Paulo Paim. Enfim, eu, como havia me comprometido, volto à tribuna nesta segunda-feira, depois de uma agenda extensa no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Caxias, Santa Maria e hoje pela manhã em São Paulo, para cumprir o que eu havia prometido. Eu disse que até o dia 5 de março, senador Pimentel, nosso querido líder, eu dizia que faria aqui a contagem regressiva da questão da votação da negociação da dívida dos estados. Nós tínhamos acordado votar em dezembro, depois acertamos para votar em fevereiro, e depois foi pedido mais 30 dias para votarmos até o dia 5 de março. Pela minha contagem regressiva, faltam 9 dias. Daqui 9 dias é 5 de março. Eu me lembro que no dia do acordo, lá da tribuna, do fundo do plenário, eu disse que pagava para ver que nós votaríamos até o dia 5. Sei que, e alguém me disse, claro, no encerramento do Paim, é bom lembrar que tem o carnaval aí. Bem, mas o acordo foi firmado. Eu espero que durante o mês de março a gente vote de uma vez por todas, por acordo, essa questão que é de interesse de todos os estados. Senador Paim, só para informação para Vossa Excelência, ajuda. O projeto está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça desta quarta-feira. Muito bem. E esperamos que não tenha vistas para que ele venha em seguida, em ritmo de urgência, para o plenário do Senado Federal. Muito obrigado, senador Pimentel. Pode ter certeza que o Brasil e o Rio Grande, pela sua informação, ficaram mais seguros, porque percebe que essa é a vontade. Espero que a gente consiga votar o projeto e que ele chegue no plenário para a gente votar até o dia 5. Eu chego a dizer, se votar durante o mês de março, eu fico mais faceiro que lambarim sanga. Se não é o dia 5, que seja logo naqueles dias após o carnaval ali, e se não, quer dizer, romper o compromisso, porque eu entendo que o carnaval, de fato, poderá trazer algum problema. Mas o bom mesmo é votar até o dia 5. Mas, meu líder Pimentel, eu quero também falar de um outro assunto. Eu tive a satisfação, e Vossa Excelência, inclusive, me recomendou, falo com o Gilles, de acompanhar a presidenta Dilma de Brasília ao Rio Grande do Sul. Fomos conversando com a presidenta e com mais 6 ministros daqui ao Rio Grande. Eu fiquei impressionado com a presidenta, vou te confessar, viu, Pimentel? Firme, tranquila, com um pique, como se fosse aí um jovem de 30 anos. Exatamente. Olha, fiquei impressionado, com muita segurança. Fez uma análise da economia para nós, dialogou conosco, falou dos investimentos, falou de tudo que nós temos que mostrar. Diz ela, e vamos mostrar na campanha, que tudo que nós fizemos, como diz o outro, da missa o povo ainda não sabe a metade, isso é frase minha, né? De tudo aquilo que nós temos para mostrar o que foi feito durante o seu governo. Fomos a Porto Alegre, acompanhei ela na inauguração do estádio Beira-Rio, belíssimo estádio, aqui não é uma questão de ser gremista ou ser colorado, nós estávamos lá inaugurando um estádio da Copa da mais alta qualidade, estavam lá os jogadores, enfim, ela deu o pontapé inicial e foi inaugurado o estádio. Dali, de helicóptero, fomos todos para Caxias do Sul. E lá foram entregue, presidente, meu líder Pimentel, o pai da presidenta, estava o ministro Pepe Vargas também, que é da área, caminhões, máquinas, eram filas e filas de prefeitos recebendo a chave. A alegria daqueles prefeitos e dialogando conosco, eu fiquei muito feliz, porque como eu tenho um sistema de mandar emenda para todos os benefícios, e as emendas estão sendo liberadas, ao mesmo tempo que eles cumprimentavam toda a comitiva, também agradeci o sistema que nós temos usado, porque as emendas, de fato, estão sendo liberadas. Depois dali, fomos ainda na inauguração do Monumento Imigrante, um belo monumento que foi feito lá, transformado no museu, e depois estivemos com a presidenta, então, na grande festa da uva na minha cidade natal,
que é Caxias do Sul. Lá a presidenta também deu um show no seu discurso. Um discurso ousado, um discurso positivo, um discurso para frente, e teve a ousadia de dizer, lá em Caxias, duas frases que me marcaram muito. Primeira frase, se depender dela, ela vai conversar com os organizadores, naturalmente, e vai levar também a mensagem ao Papa, e já foi ao Papa, dizendo que essa Copa tem que ter a marca da coragem de dizer que é pela paz e contra os preconceitos. Acho que o Brasil, dando esse sinal para o mundo, que aqui no Brasil nós vamos lutar e queremos ser uma referência internacional daqueles homens e mulheres que lutam na boa luta pela paz e contra todo tipo de preconceito. E fiquei feliz, senhor, então, quando no meio do discurso dela ela disse, vocês têm um senador negro aqui em Caxias. Esse senador negro tem que ser referência para vocês, para o nosso povo, e numa sociedade que brancos e negros e índios têm que ter direitos iguais e nenhum tipo de preconceito. Repercutiu muito nos jornais do Sul, toda a fala da presidenta, tanto no campo econômico, no campo social, e nessa luta da paz e no combate a todo tipo de preconceito. De lá, olha o pique da presidenta. Ela está visitando em torno de 5 a 6, quem me contou não foi ela, foi o Pepe. Ela só dizia que estava fazendo essa caminhada pelo Brasil e tendo muita recepção positiva do nosso povo. E me dizia o Pepe na conversa, o pai, ela está viajando de 5 a 6 estados por semana. Por semana. E ela só deu uma risada. Aí ela lembrou os tempos, inclusive, do Rio Grande do Sul, quando, naquela época, ela esteve no governo municipal, estadual, esteve apoiando o movimento sindical durante um longo período, e eu fiz parte daquela época. Enfim, foi uma bela viagem, eu pretendo um outro dia aprofundar mais. Eu quero dizer que, além da viagem com a presidenta, eu de lá fui para Santa Maria ouvir os familiares da Boate Kiss. Uma indignação muito grande, foi uma audiência pública, fui numa missão aqui da Comissão de Direitos do Senado, e lá nessa reunião estavam um grande número de pais e mães que perderam os seus filhos naquela noite trágica, 242 jovens morreram, e eles estão muito indignados pela morosidade da justiça. E foi muito criticado lá o Ministério Público, porque enquanto que a Polícia Civil acelerou, apontou, encaminhou, eles entendem, eu não estou fazendo crítica aqui, porque eu ouvi e vou transformar naturalmente no relatório aqui e vou apresentar na comissão, há um certo entrave de forças ocultas que não fazem que o processo ande. E por isso a indignação legítima deles, legítima em toda a audiência pública que presidi lá em nome da Comissão de Direitos Humanos nessa missão oficial. Me comprometi com eles que o relatório daquela comissão eu entregaria à presidenta Dilma, remeteria ao presidente do Supremo e ao presidente do Congresso Nacional, ou seja, ao presidente dos 3 poderes. Mas foi uma audiência pública, essa missão que eu estive lá, muito, muito positiva. Deu para ouvi-los, deu para sentir cada vez mais, como eu disse, que a cidade ainda está chorando e as lágrimas parece que não secam. E uma senhora me disse na resposta, senador, sim, você acertou em dizer que a cidade continua chorando, mas nossas lágrimas não vão secar nunca. Queremos nos transformar num grande rio de lágrimas que vai lavar a maldade dos homens e daqueles que cometeram um crime como esse de não deixar, de não garantir nenhuma segurança numa casa de espetáculo onde 242 jovens morreram carbonizados, queimados, asfixiados, enfim, pelo gás que inalou daquela construção que não tinha nenhum tipo de segurança. Enfim, eu aprofundarei o debate no relatório no segundo momento sobre essa questão que aconteceu e o relato que lá recebi. E hoje pela manhã, senador Pimentel, a convite do deputado Chagas, do Partido dos Trabalhadores da Câmara, eu fui a São Paulo. Saí às 5 da manhã, fui a São Paulo e participei lá de uma grande plenária no Sindicato dos Químicos sobre o mundo do trabalho, né? E quero te dizer, e vou dizer aqui, porque a plenária lá foi unânime.
aquela plenária todo mundo tinha lado. Ainda bem que era o meu lado. Porque nós dizíamos, nós temos questões pontuais que queremos ter, mas queremos discutir, mas nós temos lado. Nós temos lado. E aquela plenária, uma plenária muito clara, e o Chagas foi que coordenou, digamos, e eu fiz a palestra, depois fomos para o debate, reconhecem tudo que o governo da presidenta Dilma e Lula fez, mas querem aprofundar o debate na questão do fator previdenciário, na questão do reajuste do aposentado, do debate da desaposentadoria, das altas programadas e do assédio moral e sexual que avança muito no Brasil. Inclusive, a revista, não me engano, Veja desse fim de semana, faz uma grande matéria sobre assédio moral, que é dentro das empresas, e também o assédio sexual, que isso numa visão não individual, mas coletiva, que é uma forma como você reprimir e fazer com que o trabalhador, muitas vezes, saia, então, da empresa, e aí vocês contratem outros por um salário menor. Que é uma bobagem, uma burrice, eu diria, né? Porque vão perder um profissional que fica ali coagido, principalmente pelo assédio moral. Mas foi um bom debate. Eu também falarei mais um outro dia sobre essa questão, e eu não poderia deixar também de lembrar que nessa minha correria desse fim de semana, que no sábado à noite, à meia-noite, eu estive lá no lançamento da campanha salarial dos comerciários de Viamão e daquela região. Foi um belo evento, estive lá com a companheira Abigail, que é a secretária do Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, foi minha companheira de chapa há 4 anos atrás, eram 2 vagas, e com o seu esposo, que é o presidente da Federação do Comércio, que é o Guiomar Vidor. Também foi o Paulinho, que é o presidente da entidade. Foi também um belo debate, depois a moçada se divertiu lá na sede comunitária. Além desses informes rápidos, senhor presidente, eu não poderia deixar também de registrar que hoje, exatamente hoje, nós temos que lembrar os 30 anos, né? Os 30 anos da caminhada das diretas já. Eu sei que muitos aqui falaram, eu pretendo caminhar, vai ter uma sessão de homenagem às diretas já, no momento adequado, mas eu queria também lembrar que hoje nós lembramos os 30 anos das diretas já. Quero também, senhor presidente, dizer que no ano de 2003 foi de grande importância para as pessoas idosas. Naquele ano aconteceram muitos eventos. A campanha da fraternidade com o tema Fraternidade e as Pessoas Idosas e o lema Vida, Dignidade e Esperança. A promulgação da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, o Estatuto do Idoso foi ali. E me lembro como se fosse hoje, isso eu conto em todo lugar e não adianta alguém não gostar. O Estatuto estava engavetado, embora de minha autoria, há 7 anos. O presidente Lula me ligou e disse, Paim, como é que está o Estatuto? Está nessa condição, estão discutindo aqui também, Paim, aqui numa equipe que eu montei. Você acha que dá para aprovar? Eu digo, presidente, eu entendo que sim. Pois bem, então eu quero te dizer que nós vamos aprovar o Estatuto esse ano. E dali o Estatuto andou, o Estatuto hoje é lei. Por isso que me lembro na época, um dos jornais do país de grande circulação, não sei qual foi, se foi do Rio ou São Paulo, diz o Estatuto do Lula. Sim, o Lula foi fundamental. Porque se não fosse o Lula, o Estatuto não teria. Nós fizemos a nossa parte como congressista. Eu apresentei, fizemos debate, foram reuniões nos estados, o Ministério Público ajudou, mas se não fosse o Lula, o Estatuto não teria saído. Então, eu quero fazer essa lembrança nesse momento, que o Estatuto entrou em vigor pleno em 1º de janeiro de 2004, e nesse mesmo ano foi fundada a Pastoral da Pessoa Idosa. Aqui eu compartilho um pouco dessa história, um pouco da história da pastoral. No ano de 1993, houve um encontro providencial entre 2 pessoas sonhadoras, a inesquecível doutora Zilda Arnes Nelman, coordenadora nacional da Pastoral da Criança, e do senhor João Batista Lima Filho, doutor, médico, geriatra, na época presidente da SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Seção Paraná. E ali naquele dia, a doutora Zilda voltava da celebração dos 10 anos da Pastoral da Criança, celebrada em Florianópolis, no Paraná, e o doutor João estava indo para Curitiba, participar de um congresso da Sociedade Brasileira de Geriatria. Eles se encontram no aeroporto de Londrina. O tempo estava
terrível e não havia como decolar. Sendo assim, tiveram que esperar horas e horas no aeroporto e acabaram conversando quase um dia inteiro. Doutora Zilda dizia: muitos líderes idosos da Pastoral da Criança me pedem orientação para seus problemas de pressão, de alta, insônia e tantas outras coisas. Quando eu visito as comunidades com a Pastoral da Criança, ouço as líderes dizerem que ao visitar as famílias, além de gestantes e crianças, também encontram pessoas idosas. E a esses líderes gostariam de saber orientar também sobre questões de envelhecimento, porém não conheciam a área e não conheciam a lei. Dr. João Batista, por sua vez, dizia: há muito tempo que perguntamos como poderíamos dar algum tipo de atendimento ou acompanhamento às pessoas idosas no nosso país. Seria interessante termos redes de solidariedade com os idosos, com a Pastoral da Criança, tem para as crianças. O povo brasileiro, dizia ele, está envelhecendo e temos que descobrir uma forma de fazer chegar a eles o conhecimento das políticas públicas. Olhem só, senhores e senhoras, que aquele encontro foi perfeito. As coisas não acontecem por acaso. Daquilo que poderia ter sido considerado perda de tempo, atraso de voo, surgiu, na verdade, uma brilhante ideia de um trabalho conjunto em prol das pessoas idosas. A luta para dar vida à ideia continuou, até que no mês de abril de 2004, na Assembleia de Bispos do Brasil, em Itaci, São Paulo, os bispos aprovaram a criação da Pastoral da Pessoa Idosa e designaram a doutora Zilda Arnes, já falecida no Haiti, para organizar e coordenar essa nova pastoral por um período de 3 anos. Senhor presidente, tentei aqui recuperar rapidamente uma sessão em homenagem à Pastoral do Idoso, que nesse ano completa o seu 10º aniversário. Mas fomos informados que a primeira sessão só pode ocorrer quando a entidade comemorar 25 anos. As demais acontecerão no intervalo de 10 em 10 anos. A Pastoral da Pessoa Idosa, em sua caminhada de fé e vida, junto à população idosa, vem se expandindo, se fortalecendo e ganhando corações. Ela está presente em todos os estados brasileiros e acompanha milhares de pessoas idosas em todo o Brasil, em áreas urbanas, ribeirinhas e rurais. É um trabalho bonito, muito bonito e especial. Um trabalho de entrega e compromisso, de fé e de amor aos homens e mulheres que avançam na idade. Obrigado por fazer esse trabalho, pelos nossos idosos. Muito obrigado, Pastoral dos Idosos. Muito obrigado, Pastoral da Criança. Muito obrigado àqueles que idealizaram essa ideia e muitos já não estão junto de nós. Muito obrigado, meus sinceros parabéns a todos que aqueles engajados nesse belíssimo trabalho de paz, de carinho e de amor ao próximo. Senhor presidente, por fim, é na mesma linha, e aí eu não vou fazer o pronunciamento na íntegra, eu queria que Vossa Excelência registrasse nos anais da Casa o trabalho feito recentemente pelo portal Previdência Total, que vinculou a matéria Estatuto do Idoso, concretização e evolução de direitos. Lembro que esse estatuto, como aqui disse, nós tínhamos a alegria de apresentar e temos a força do presidente Lula para ele se tornar realidade. O Estatuto do Idoso completou, no final de 2013, uma década em vigor. Mas o cumprimento da lei, na sua íntegra, ainda sabemos que não é realidade. Aqui, senhor presidente, nesse documento, que segundo Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio, as pessoas com mais de 60 anos são hoje quase 13% da população brasileira, ou em torno de 25 milhões de indivíduos. Em 2011, tratava-se de uma fatia de 12,1%, e aí foi avançando. Na visão de especialistas consultados pela Previdência Total, o Estatuto foi o primeiro passo da conscientização dos direitos dessa faixa da população e que precisamos avançar ainda mais. Aqui, eu mostro, senhor presidente, que é triste a gente reconhecer que a violência contra os idosos vem principalmente do berço familiar, ou seja, Vossa Excelência, que foi ministro da Previdência, de dentro da própria família. Quase que 85% das agressões aos idosos vêm da própria família. Então é preciso toda uma reeducação. Por exemplo, o autor da obra, Marco Aurélio Segal, autor de obras de direito nessa área da Previdência, ele diz que o Estatuto teve como primeiro efeito positivo o reconhecimento a respeito do direito à pessoa idosa.
O tema ganhou relevância no cenário público, político e jurídico. Isso, por si só, já representa um grande avanço social em um país onde o desrespeito à pessoa idosa ainda é extremamente comum. E, como eu disse, partindo, infelizmente, na maioria dos casos, a agressão por parte dos próprios familiares. Aqui nós temos dados das mais variadas áreas e, claro, que no final eu aponto, na linha da palestra que fiz hoje à noite, ou essa manhã, lá em São Paulo, a importância de termos uma solução definitiva para o fim do fator previdenciário e construindo, então, uma alternativa e uma política de reajuste que garanta ao aposentado e pensionista que ele, com o andar dos anos, fique com a sua aposentadoria em defasagem em relação ao número de salários mínimos que ele recebia. Enfim, faço esse pronunciamento e quero também cumprimentar aqui o portal Previdência Total pela matéria brilhante sobre o Estatuto do Idoso. Eles resgatam, que o projeto, inclusive, é de minha autoria, resgata o trabalho também do deputado Silas Brasileiro, que na época foi fundamental na construção desse projeto, e também o trabalho naturalmente legítimo e forte para a votação final do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Era isso, senhor presidente. Peço a Vossa Excelência que considere na íntegra os meus 6 pronunciamentos que aqui fiz. Obrigado, presidente. O seu requerimento será